Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 8 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 108.600 dólares americanos, com uma pequena alta ao longo dessas últimas 24 horas de 0,4%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma alta um pouco maior ao longo desse último dia, uma alta de 1,2%, com cada unidade nesse instante em 2.570 dólares americanos. A gente vê um ambiente bastante diverso no mercado cripto agora. Bitcoin e Ether se valorizando, XRP caindo, Solana caindo, Tron caindo, Hyperliquid caindo bastante, Bitcoin Cash se valorizando. Enfim, o dia está bastante diverso, muito por causa da volatilidade que a gente está vendo no mercado financeiro de uma forma geral. Se a gente abrir o mercado acionário americano, a gente vai ver que o S&P 500, por exemplo, está operando em queda nesse momento, em queda de 0,1%. Nasdaq praticamente estável, em uma queda de 0,02%. Dow Jones numa queda um pouco mais acentuada, de aproximadamente 0,3%. E isso com o mercado aberto há cerca de uma hora. E essa volatilidade adicional que a gente está vendo no mercado financeiro de uma forma geral, muito é por causa da Trade War, da guerra tarifária travada pelos Estados Unidos contra outros países e que no dia de ontem teve mais um capítulo. A gente já tinha comentado no episódio de ontem do Giro Bitcoin que o Trump ele já tinha postergado novamente o início das tarifas para 1º de agosto, só que ontem ele já começou a anunciar justamente as tarifas e começou também a anunciar as cartas que ele enviou para alguns países em específico. Então a gente tem Bangladesh com uma tarifa a partir de 35%, Indonésia 32%, Tunísia 25%, Tailândia 36%, enfim. Japão também recebeu carta do Trump falando justamente sobre essas tarifas, sobre as tarifas de importação. Coreia do Sul também recebeu, enfim. Então essas novas tensões macroeconômicas naturalmente estão fazendo o mercado ficar mais volátil de uma forma geral. Por isso que a gente está vendo algumas ações se valorizando, outras tendo uma queda mais intensa, da mesma forma do mercado cripto. Mas de qualquer forma, o que a gente conseguiu ver é que ao longo do dia de ontem, isso não abalou a confiança dos investidores tradicionais nos ETFs de criptomoeda. Inclusive, no dia de ontem, dia 7 de julho, foi o primeiro dia de negociação desde a última quinta-feira, porque na última sexta-feira foi feriado nos Estados Unidos, a gente teve inflow nos dois ETFs. No ETF de BTC Spot, a gente teve um inflow de 1.920 BTC. E o grande destaque do dia foi o da BlackRock, que teve uma entrada de 1.520 Bitcoin, mas mais do que essa entrada de 1.520, o que está chamando bastante atenção nesse ETF da BlackRock foi que ele conseguiu superar a marca de 700 mil Bitcoin sob gestão. São 55%, eles detêm agora 55% de todos os BTC dos ETFs, ou seja, se a gente pegar aqui o total de 1.255 BTC, que é o que está sob gestão desses ETFs de BTC Spot nos Estados Unidos, 55% está com a BlackRock. E assim como a gente teve inflow no ETF de Bitcoin Spot, a gente também teve inflow no ETF de Ether Spot. A gente teve um inflow de 24.171 unidades de ETH, o que em dólar americano deu aproximadamente 62 milhões de dólares. E isso, sem sombra de dúvida, tem ajudado justamente nessa recuperação do preço do Ether. A gente sabe que o Ether, ao longo do último ano, por exemplo, continua perdendo valor, continua tendo alguma desvalorização, só que a gente já está vendo sim o preço do Ether se recuperando. Ao longo do último ano, por exemplo, o Ether está com uma queda de aproximadamente 15%, mas ao longo do último mês ele já está com uma valorização de 2,28%, e se a gente ampliar esse recorte para 2 meses, por exemplo, a gente vai ver que ele está se valorizando ainda mais. E, inclusive, graças talvez a essa valorização, a gente está começando a ver algumas baleias e algumas carteiras que estavam há muito tempo adormecidas começando a se movimentar. Inclusive, 2 carteiras Ethereum Genesis, ou seja, que é desde a época da criação da rede do Ether, despertaram e movimentaram 2,9 milhões de dólares em ETH. Vale ressaltar que essas carteiras elas foram criadas há 10 anos atrás, elas foram criadas no dia 30 de julho de 2015 e que conseguiram uma valorização, bastante expressiva ao longo desse tempo. Eles mexeram um total, foram 2 carteiras e elas movimentaram um total combinado de 1.140 ETH. Bastante simbólico, porque, como eu falei, elas foram criadas justamente no dia da criação da mainnet da rede do Ether e agora se movimentaram aproximadamente 10 anos depois.
E nesse período que elas ficaram adormecidas, elas conseguiram uma valorização de aproximadamente 90.000%, para ser mais exato, de 89.450% justamente nesses 10 anos. Muito interessante essa valorização, ninguém sabe se elas se movimentaram para vender o que estava lá ou não, pode ter sido simplesmente uma movimentação de carteira por questão de segurança, mas de qualquer forma é algo bastante interessante. Pode sim ter a ver com essa valorização recente e com o que essa pessoa, essa baleia, vai querer vender agora, mas pode ser simplesmente uma movimentação por questão de segurança. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora sobre algo que a gente tem comentado em quase todos os episódios aqui do Giro Bitcoin, que é a adoção do Bitcoin ou a adoção de alguma criptomoeda como um ativo de tesouraria corporativa. E duas empresas europeias, a The Blockchain Group, que é da França, e a Smarter Web Company, do Reino Unido, anunciaram no dia de ontem que ampliaram as suas reservas de Bitcoin. A The Blockchain Group informou que adquiriu mais 116 Bitcoin e a Smarter Web Company anunciou a compra de mais 226,42 BTC. Com essas duas aquisições, nesse momento, as duas empresas já têm mais de 1.000 Bitcoin. O The Blockchain Group tem 1.904 e a Smart Web Company atingiu um total de 1.000. Isso foram duas empresas europeias, mas além disso a gente teve também um anúncio da primeira empresa indiana listada em bolsa comprando BTC. E ela comprou 21 Bitcoin e com isso a ação disparou 94%. E é a empresa Jetkin Infotrain, é a primeira empresa de capital aberto da Índia a adotar o Bitcoin. De acordo com o CFO da empresa, a empresa fez sua última compra de Bitcoin em maio de 2025. Em 28 de maio, a empresa comprou 5,98 BTC por $617 mil. Ele ainda revelou que os investimentos de Bitcoin da empresa tiveram um retorno de 31,05% no acumulado do ano em 2025. É uma empresa de TI que começou agora a investir em Bitcoin. De novo, a grande novidade disso é que é a primeira empresa da Índia de capital aberto. A gente tem visto esse movimento se espalhando pela Ásia de uma forma geral, com diversos países, inclusive estudando como adotar o Bitcoin como ativo de reserva estratégica, caso do Paquistão, que é vizinho da Índia e um dos rivais também da Índia. Então, muito provavelmente a gente vai ver esse movimento se espalhando ali na região indiana de uma forma geral. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta, dá um like para que esse vídeo seja ainda mais distribuído aqui na plataforma e chegue a novas pessoas. Está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast? Muito obrigado. Dá 5 estrelinhas pra gente. Passa a seguir o podcast por aqui também, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Novamente, o seu apoio é fundamental para a continuidade do Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!